Olá, mais uma vez, é bom estarmos aqui continuando o nosso estudo, falando sobre a Igreja do Novo Testamento. Então, obrigado por estar acompanhando esta série. Hoje nós vamos dar a continuidade nesta aula. Bem, nós já falamos sobre a Igreja, a formação da Igreja, e na última aula nós falamos sobre a missão da Igreja, o propósito da Igreja, não é verdade? E vimos que a missão da igreja é continuar a obra de Jesus, a obra de salvação. Cristo fez aquela grande obra no Calvário, não é? Possibilitando ali a salvação das pessoas. E essa mensagem de salvação chama-se Evangelho, as boas notícias da salvação em Cristo Jesus. E a igreja é chamada por Cristo para fazer esse trabalho de divulgação, de levar esta mensagem a todas as partes do mundo, a todas as pessoas. E vimos uma coisa importante, que quando o Evangelho é pregado, aquela pessoa crendo no Evangelho, ela vai se tornar então participante de Cristo e consequentemente ela vai se tornar parte da Igreja do Senhor. Mas nós falamos de alguns processos também, né? Você pode ver lá no outro vídeo, né? na outra aula, aula 2, esse processo de conversão, que envolve a pessoa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, arrepender-se de seus pecados e ser batizada em Cristo Jesus. Então, ali essa pessoa passou pelo processo de conversão: fé, confissão, arrependimento, batismo. Agora, esta pessoa é uma discípulo de Cristo. É uma cristã, tá? Então, essa pessoa agora precisa congregar com outros que também passaram por esse processo. Lá, numa das outras aulas, nós explicamos o que é a igreja. Que a igreja é a união de pessoas que aceitaram Cristo e se converteram a Cristo. Então, aquela pessoa que foi convertida a Cristo, junto com outra pessoa, junto com outra e com outra e com outra, você vai formar a igreja, ok? Então, a igreja é a comunhão das pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, pessoas convertidas, ok? Então, nós falamos sobre isso. Agora nós vamos para a parte interna da igreja, ou seja, quando a igreja se reúne, né, quando esses cristãos estão juntos, né, o que é feito? É o que nós chamamos de culto, ok? A ideia de culto é a ideia de você cultuar alguém, uma divindade. No caso do cristão, ele vai cultuar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, né? Então ele vai estar adorando a Deus. Ok? Mas no culto, ou seja, na liturgia do serviço que esses cristãos estão ali realizando, tem algumas coisas que eles fazem com frequência, ou seja, quando estão reunidos, ok? E agora esse processo que nós queremos falar sobre a sua liturgia ou o seu culto, a sua adoração. Nós vamos falar sobre a questão da adoração, ou seja, como é que o cristão adora a Deus. O que o Novo Testamento fala sobre a adoração do cristão. Nós vamos estudar sobre isso, né? E outras partes que envolvem a adoração. Como que essa congregação, essa reunião de irmãos, como que ela se mantém, como que ela supre as necessidades, as próprias necessidades da igreja, as necessidades evangelísticas, de trabalhos que essa igreja realiza, suprindo as necessidades também dos seus membros carentes. Então, como funciona esse processo de ajuda, né? Ofertas, dízimos, vamos falar sobre isso também. Mas hoje nós queremos falar de um outro aspecto muito importante do culto, da reunião da igreja, que faz com que todos estejam ali unidos no mesmo pensamento. É algo que traz à memória do cristão exatamente o porquê dele estar reunido ali, ok? Por que ele está congregando ao nome de Jesus? E esse ponto aqui é importante. Mas antes, eu só gostaria de salientar o seguinte: é claro que pode existir circunstâncias, digamos assim, especiais, se eu posso dizer essa palavra, especiais, mas algumas circunstâncias na vida de uma pessoa que a impossibilita
de ter essa reunião. Por exemplo, no momento que nós vivemos agora, né, muitas pessoas estão impossibilitadas de realmente fazer uma reunião. Daí os meios, né, de internet e tudo mais possibilita ter esse contato com as outras pessoas, com os outros irmãos, né? Mas tem pessoas que talvez estejam isoladas, estejam num local onde não há ninguém que compartilhe da sua fé, e essa pessoa ela está impossibilitada de ter essa reunião, ou o que a Bíblia chama de comunhão, que é você se relacionar com outras pessoas da sua fé e juntos adorar a Deus, estimular um ao outro na prática do bem, a obediência a Cristo, no consolo, na edificação. Então, pode acontecer de pessoas estarem em momentos ou em lugares que impeça a pessoa de se reunir. Mas no normal, correndo tudo bem, e você estando num local que existe outras pessoas da sua fé, a Bíblia não autoriza você deixar de congregar, ok? Ou seja, deixar de reunir. Nós podemos ver essa advertência aqui mesmo na Bíblia, na carta aos Hebreus. Então você pode abrir comigo e acompanhar Hebreus no capítulo 10, ok? Hebreus no capítulo 10. Nós podemos ler, por exemplo, o versículo 24 e 25. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então ele fala para não deixar a mútua congregação, outras versões falam não deixar de congregar, outras ainda dizem não deixar de se reunir. Reunir e congregar traz o mesmo sentido, ok? Então não é para deixar de congregar, como ele diz aqui, como é costume de alguns. E aquela velha história, talvez você já tenha escutado, né? De um grande braseiro onde as brasas estão juntas e elas estão acesas. E quando você tira uma brasa do meio daquele braseiro e a isola ou a coloca distante, você vê que a tendência daquela brasa é se apagar. Enquanto as outras, o calor mantém, o calor de umas com as outras vai mantendo elas acesas ali, ok? Até se você colocar ali um graveto, alguma coisa, a tendência é ele também pegar fogo. Se você pega um pedaço de carvão, coloca no meio, a tendência é ele se acender também. Então nós sabemos que uma pessoa que não congrega, ela tem a tendência de se esfriar, porque falta esse estímulo. A congregação é feita para isso, para a edificação. Veja que a ideia de congregar um povo, de reunir um povo para adorar a Deus e ambos se estimularem, não é ideia do homem e nem foi projeto do homem, ok? Não foi o homem que projetou reunir pessoas, né? Ou seja, a igreja, a congregação, não é um projeto do homem, isso é um projeto divino, a ideia foi de Deus. Tanto é que aqui em Hebreus 10, 25 fala para não deixar de congregar, é para estarem juntos. E quantas vezes você olha no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, e você sempre vê a frase uns aos outros, animando uns aos outros, amando uns aos outros, não é? Encorajando uns aos outros, servindo uns aos outros, submetendo uns aos outros. Você sempre vê essa ideia de uns aos outros. Então a fé cristã, ela não é para ser vivida sozinha, ok? Salvo, como eu disse, em algumas circunstâncias ou no momento que a pessoa esteja vivendo ou local em que ela esteja, talvez temporariamente ela não tenha como congregar com outras pessoas da sua fé. Mas tirando esses momentos, a ordenança bíblica é que se deve congregar. Mesmo nesse momento de pandemia que nós vivemos, você vê que sempre as pessoas procuram meios, seja através da internet, e depois que o governo vai permitindo flexibilizar um pouco, você vai tendo como fazer essas reuniões, talvez diminuindo um pouco do número das pessoas, respeitando as regras, o uso de máscara e outras coisas, mas você vê que precisa dessa reunião. E queremos que logo as coisas se normalizem para que possamos nos reunir de maneira completa, ampla e normal outra vez, ok? Mas não é a vontade de Deus que o cristão viva só ou esteja só. Congregar é muito importante. Até porque algumas coisas que são feitas na igreja, elas só podem ser feitas, elas só têm sentido serem feitas se tiver mais pessoas. Sozinho não faz sentido, ok?
Então, a primeira coisa é, uma vez que uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho e ela se converte, primeiro ela precisa de alguém para batizá-la, né? Primeira coisa, ela precisa de alguém para pregar o Evangelho para ela, ok? Então, essa pessoa pregou o Evangelho para ela, tratando de alguém que não conhece a Deus, tá? Essa pessoa ouviu o Evangelho, alguém pregou, essa pessoa confessou, se converteu, né? Ela é batizada e vai agora ter uma vida cristã, ok? Então, essa pessoa agora precisa reunir-se, ela precisa congregar com outros, ok? E quando ela se reúne com outros, quais são os aspectos que tem nessa reunião? Eu quero começar falando de algo muito importante, mas eu quero tomar como exemplo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, né? Logo no início da igreja. Então, Atos capítulo 2, ok? Atos capítulo 2, nós vamos ver aqui, por exemplo, o versículo, a partir do versículo 40, Atos 2, 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ok? Então, o apóstolo Pedro fez a pregação, chamou as pessoas para o arrependimento, elas aceitaram a mensagem, e as que aceitaram a mensagem foram batizadas, e elas foram agregadas ao outro grupo que tinha de mais ou menos 120 pessoas, tá? Agora a igreja cresceu um pouco mais, ela tem mais ou menos aí, né, 3.120 pessoas, certo? Então a igreja agora ela vai se reunir. Aí vem a pergunta, o que é que a igreja do Novo Testamento, no seu início, o que ela fazia? Como que era o seu exemplo de culto, né, ou de serviço a Deus? Podemos tirar alguns exemplos do Novo Testamento? Podemos sim. Por exemplo, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São coisas importantes, ok? Então, eu vou colocar aqui no quadro para que fique claro, para você entender pelo menos esses 4 pontos que o escritor de Atos faz questão de frisar o que a igreja se mantinha, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que eles faziam, tá? Nós temos primeiro essa palavra aqui. Ok? Perseveravam, tá? Essa palavra perseveravam, eles se dedicavam, eles se esforçavam para manter aquilo. Então, se eles estão perseverando por alguma coisa ou em alguma coisa, é porque é importante. Então aqui nós já devemos prestar atenção. O que eles valorizavam para perseverar, não é? Nós temos 4 coisas, tá, que são indicadas no texto, tá? Primeiro diz lá no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Então podemos colocar aqui, ó, doutrina dos apóstolos, tá? A palavra doutrina significa ensino. Vou colocar aqui em cima, ensino, ok? Já falamos sobre isso na outra aula. A importância da doutrina dos apóstolos e por que a igreja deve seguir a doutrina dos apóstolos. Então você pode voltar lá e ver sobre esse tópico, ok? A igreja segue a doutrina dos apóstolos. Então, eles perseveravam nisso. Aqui uma coisa importante. Você prega o evangelho para uma pessoa, ela passa pelo processo de conversão, batismo, agora ela vai se achegar àquela congregação, àquela igreja. É importante para esta pessoa saber que aquela congregação que ela está agora se tornando parte, essa congregação persevera, mantém a doutrina dos apóstolos. Então, significa que essa igreja só vai aceitar ou praticar aquilo que é aprovado pelos apóstolos, certo? Essa aprovação pode ser uma ordem direta dos apóstolos, autorizando, proibindo ou pelos seus exemplos, ok? Às vezes eles não vão estar dizendo diretamente, faça isso, mas se eles estão fazendo,
nós entendemos que então é algo que pode ser feito. E o que eles não estão fazendo ou estão evitando fazer, então nós já sabemos que é algo que não devemos fazer, certo? Então nós aprendemos dos apóstolos dessas duas formas. Um ensino direto, quando eles dizem faça isso, por exemplo, vimos agora há pouco em Hebreus 10 dizendo, não deixe de congregar. Então nós sabemos que a doutrina apostólica é que um cristão não deve deixar de congregar com seus irmãos, salvo em algumas circunstâncias, como eu falei, até mesmo em questão de enfermidade e outras coisas. Mas não deixe de congregar. Significa que se eu falo que não tem problema, você não precisa congregar, eu não estou mantendo a doutrina dos apóstolos. Percebe? Então, se o apóstolo diz, faça isso, então eu sei que eu preciso fazer aquilo. Quando ele diz, não faça, eu não posso fazer. Outra forma é quando você observa o exemplo deles. Se eles estão fazendo, então é algo autorizado para nós fazermos. Se eles não estão fazendo, então é porque nós também não devemos fazer. Certo? Então, nesse caso aqui, guardar, perseverar, manter, dedicar-se na doutrina, no ensino dos apóstolos. E aí, o que mais? No versículo 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Ora, muita coisa pode estar envolvida nessa palavra comunhão. A palavra em grego é a palavra koinonia, tá? Palavra koinonia. E comunhão significa ter algo em comum. Nós já até explicamos isso, que se você tem muita gente no mesmo lugar parada, não significa que tem comunhão. Você pode ter um ajuntamento de pessoas, mas não significa necessariamente uma comunhão. Eu posso chegar, por exemplo, ao centro da cidade, num ponto de ônibus, por volta das 5 da tarde, onde muitas pessoas estão voltando do trabalho e aquele ponto de ônibus está cheio. Você tem um ajuntamento de pessoas, estão no mesmo lugar, no mesmo momento, mas elas não têm comunhão. Uma está no celular, outra está conversando com outra pessoa, elas não se conhecem, então elas não partilham do mesmo princípio. Então elas estão juntas, ok? Existe um ajuntamento, mas não existe comunhão. Comunhão vai mais do que isso, tá? Significa ter algo em comum. E esse ter algo em comum, existe uma interação aí que lá na frente nós podemos falar mais, que eu não posso ter comunhão com o meu irmão se eu também não participar, por exemplo, das necessidades dele. Comunhão é quando eu supro as necessidades dele, as suas carências também, eu presto ajuda e também socorro, às vezes e muitas vezes de maneira econômica também. Então eu posso dizer que eu tenho comunhão com essa pessoa, certo? Então, comunhão, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vai ver isso aqui em Atos capítulo 2, né, no versículo 46, e você vai ver também em Atos capítulo 4, olha, Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Está vendo? Todas as coisas lhes eram comum. Então, eles não diziam, isso é meu, é só meu, e eu não vou dar para ninguém. Eles tinham essa disposição de compartilhar. Então, eles estavam ali em comunhão. Muito bem, no versículo 42, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, nós temos mais uma coisa aqui. Partir do pão. Sobre esse assunto nós vamos falar hoje. Eu vou destacá-lo aqui e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. O outro e último, eles também perseveravam nas orações, ok? Estavam sempre orando juntos, orando, clamando, buscando a Deus juntos, orando uns pelos outros. Então isso também era uma comunidade de oração. E esse partir do pão que nós vamos falar
aqui agora. Então, continue nos acompanhando, vamos falar sobre o partir do pão. Bem, o que poderia representar a ideia partir do pão? Nós poderíamos pensar em duas coisas. A primeira, talvez, que seja mais rápido o raciocínio, quando você olha a palavra partir do pão, você pode pensar, se trata de compartilhar comida, não é? Bem, eles comiam, por exemplo, eles estavam sempre comendo, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles partiam o pão, mas também comiam juntos de casa em casa. Então você pode associar que o partir do pão está relacionado a comerem juntos. Pode ser essa a primeira impressão. Só que o partir do pão dentro do Novo Testamento, ele tem um elemento a mais. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui. Muitos estudiosos compreendem que aqui no livro de Atos, esse termo partir do pão, ele se destaca aqui no versículo 46, por exemplo, ele se difere da ideia de comer junto, partir o pão e comer, né? Comiam suas refeições juntas. Ele se destaca por quê? Porque no início da igreja existia também uma comunhão, uma fraternidade e uma refeição que muitas vezes era conhecido como a refeição de amor, ou a refeição ágape, onde de fato, num dia de culto, por exemplo, eles tinham a sua mesa e eles partilhavam dessa refeição comum, essa refeição conjunta que eles tinham, né? Chamada de refeição do amor. Mas dentro desse momento tinha outro que se destacava também. Então muitos estudiosos compreendem que esse termo ele está ligado à ceia do Senhor. Então, ok? Então, o termo partir do pão está ligado à prática da ceia do Senhor. Por que chega-se a essa conclusão? Porque em Mateus 26, por exemplo, do 26 ao 29, Jesus, quando está lá com eles, Jesus está comendo com eles. Jesus está tendo a refeição da Páscoa, a Páscoa judaica. Então, eles estavam lá para comer aquela refeição da Páscoa. Ali na mesa tinha pão, tinha vinho e tinha outros elementos que faziam parte da festa da Páscoa judaica. Em um determinado momento, Jesus destaca aquele momento da festa judaica e traz para um outro âmbito. Jesus, tomando o pão, diz que ele deu graças e partiu. Então o termo partir o pão ficou associado àquilo que Jesus fazia. E partindo o pão, ele disse, comei dele todos, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice, disse, bebei dele todos. Então, esse termo partir o pão ficou associado a esse momento da ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Então, Jesus desassociou aquele momento que ele está separando do partir do pão, ele desassociou daquela refeição que estava sendo feita ali da Páscoa. E ele trouxe para o âmbito da nova aliança. Ele diz, esse sangue é o sangue da nova aliança, não é? Que é derramado por todos, bebei dele todos, não é? Então, esse partir do pão, quando lembrava desse ato, lembrava daquilo que Jesus tinha feito, ok? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, e você pode acompanhar e conferir, em 1 Coríntios capítulo 11, nós podemos começar no versículo 23. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bem, dentro desse contexto, nós vemos que eles estavam participando de uma refeição. Por exemplo, lá no versículo 20, ele diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro
embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí ele diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei a vocês. Ou seja, existia um banquete ali. Só que o ponto, né, principal daquela reunião não era apenas comer e matar a fome, porque isso você vai fazer em casa, o apóstolo Paulo está dizendo. Aquela refeição comum, ela tinha primeiro a ideia de comunhão, a ideia de partilhar, inclusive, com aqueles que eram necessitados e nada tinham, mas o ponto alto era você lembrar do sacrifício de Jesus. Tanto é que Paulo está dizendo, se você está se reunindo apenas para comer, encher a barriga, ele diz, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Né? Versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo, o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a ceia do Senhor, porque vocês estão tratando apenas como uma refeição comum. Então nós vemos que primeiro, lá no início da igreja, a ceia do Senhor estava ligada também a um momento de refeição comum, igual Jesus fez. E naquele momento de refeição comum, tomava-se o pão e o distinguia dos outros. De que forma? Aquele pão era tomado, era dado graças sobre ele era partido e ele era distribuído. Então aquele pão se destacou dos outros pães que eles estão comendo, porque aquele pão agora torna-se o elemento da ceia do Senhor. Certo? Então a ideia de partir o pão remete-se a isso. Então, uma coisa que a igreja faz como parte da sua liturgia, como parte do seu culto, como parte da sua adoração, como parte da sua comunhão ou reunião, é ter a ceia do Senhor. E a maioria das igrejas cristãs, né, pratica a ceia do Senhor. Eu digo maioria porque talvez exista aí uma minoria que não faça isso. Mas a maioria compreende que é parte do culto cristão, é parte da reunião cristã, ter a ceia do Senhor. Então isso é um elemento que faz parte da fé cristã. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então quando nós chegamos para a ceia, nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Algumas coisas que nós poderíamos lembrar mais, aproveitando que estamos aqui em 1 Coríntios, lembrar exatamente o que representa a ceia, de acordo com o Novo Testamento. Talvez algumas pessoas tenham dúvida do que realmente é a ceia, o que a ceia representa, o que o Novo Testamento fala sobre a ceia. Podemos aproveitar agora para tirar um pouco dessa dúvida, né? Então, repetindo talvez o que eu já tenha falado, a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo. E toda vez que fazemos isso, nós lembramos aquilo que Jesus fez. Sempre está associado ao dar graças. Jesus, tomando o pão, deu graças e partiu. Aqui no próprio versículo 24 fala isso, Paulo dizendo, e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e deu. Então na ceia é tomado o pão, faz uma oração de ação de graças, dá graça pelo pão, mas não é o pão em si, né? Ou seja, você está dando graça pelo sacrifício de Cristo, o seu corpo entregue no madeiro, que é representado pelo pão, ok? Então você não está agradecendo o pão em si, você naquele momento está agradecendo o sacrifício de Cristo, que vai ser representado pelo pão distribuído para os irmãos. E esse termo, dar graças, no grego significa eucaris. Eucaris, a palavra caris é graça, então eucaris é dar graça. Daí você tem a origem da palavra eucaristia. E os primeiros cristãos chamavam a ceia de eucaristia. Depois, com o tempo, muitas igrejas passaram a adotar o nome ceia do Senhor, outros falam Santa Ceia, não é? Mas eu não sei se tem essa especificação de Santa Ceia na Bíblia, não sei, não vejo aparecendo essa ideia de Santa Ceia, mas a ceia do Senhor aparece e a ideia de um momento de você dar graças, que os cristãos antigos chamavam de Eucaristia. Mas os protestantes, muitos deles, não todos, né? Especialmente os evangélicos, foram abandonando um pouco essa nomenclatura Eucaristia para não ficar muito associado com os católicos,
que sempre na sua missa falam da Eucaristia, que é o momento em que eles vão dar graças pelo pão, no caso a hóstia, né, e pelo vinho, ok? Então, para não ficar muito associado com os católicos, passaram a deixar de lado o termo Eucaristia e adotar mais o termo Ceia do Senhor. Mas eu quero deixar claro que o termo Eucaristia está na Bíblia no original grego, que é dar graças. Então, o momento de dar graças, ou o momento da Ceia do Senhor, traz para nós esta reflexão, que é um momento de agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, a ceia do Senhor não é uma coisa que está na agenda da igreja e a igreja tem que cumprir aquilo. Não. A ceia do Senhor é o cerne do culto cristão. Porque se não tivesse o sacrifício de Cristo, não faria sentido nem nos reunirmos. E se nós temos algo em comum, se eu tenho algo em comum com aquele irmão, com aquela irmã, é por causa do sacrifício de Jesus que nós somos unidos e que somos irmãos. Então, o centro de tudo que nós fazemos é a ceia, ok? E é o momento de dar graças, tá bom? Então, isso é bom ficar relatado. É um memorial. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, que Jesus disse para fazer em memória dele. Então, toda vez que fazemos isso, relembramos, trazemos à memória aquilo que Jesus Cristo fez, né? Não só que morreu, mas também que ressuscitou, ok? Lembramos do cálice, do sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. A Páscoa judaica os lembrava do período triste no Egito e do momento da libertação do Egito, né? Quando eles foram libertos lá da escravidão do Egito. Então, toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles traziam essa ideia e eram gratos por estarem livres. A ceia do Senhor, né, que traz a memória de Cristo, nos lembra também da vitória que Cristo teve sobre o pecado e a morte, da nova aliança, da liberdade e da vida que hoje nós temos em Cristo Jesus. Isso é importante. Mas também existe um outro elemento importante. Lá no versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, no momento da ceia, nós estamos relembrando do sacrifício de Jesus, da sua morte, mas também olhamos para o futuro, porque nós lembramos que vamos fazer isso até que ele volte, até que ele venha. E ele prometeu que um dia os seus fiéis estariam com ele ceando, não mais aqui, mas no reino dos céus. Ele disse: eu estarei com vocês tomando desse fruto da vide, de novo no reino do meu Pai, nos céus. Então, nós apontamos também para o futuro. Nós olhamos para o passado, no momento da ceia, porque falamos da obra que Cristo fez. Pensamos no presente, naquilo que Cristo está fazendo no meio de nós, por isso que a Irmandade está aqui reunida e nós estamos aqui, graças a Deus, né, pela obra de Cristo. E olhamos também para o futuro, porque lembramos que um dia Ele vai voltar e a nossa esperança no futuro é estar com Ele. Então olhamos para o passado, presente e futuro, ok? Tem um outro elemento que envolve esse momento da ceia do Senhor, que no versículo 27 diz: portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Existe uma discussão muito grande sobre o que significa comer indignamente. Por um lado, existe aqueles que dizem que ninguém é digno. Eles dizem assim: ninguém é digno. Então, consequentemente, todos são indignos de tomar a ceia do Senhor. Por outro lado, outros dizem: não, indignamente significa alguém que está em pecado, alguém que está fora da comunhão do Senhor, e essa pessoa não deveria cear. Então existe uma discussão muito grande. Existem aqueles que acreditam que não deve ter nenhuma proibição, que você não deve proibir ninguém de participar da ceia. No versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, né? Então coma do cálice e coma do pão e beba do cálice, né? Então é uma discussão muito grande sobre o que significa isso. Mas
Dentro da própria carta de Coríntios, você vê alguns detalhes, como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo reprova um caso de fornicação ou prostituição, ou até mesmo adultério, acontecendo dentro da igreja, e o apóstolo Paulo pede que aquela pessoa seja disciplinada, ela seja excluída, não é? Então, enquanto aquela pessoa não estava em recuperação, estava dando-se tempo para que ela se arrependesse e ela não se arrependeu, isso leva a um processo. Então, nesse momento, essa pessoa participaria da ceia ou não? O que representa a ceia? A obra que Cristo fez. Essa obra é apenas uma obra de perdão de pecados ou essa obra é uma obra de um novo nascimento na vida do indivíduo? Aquele sangue é o sangue que apenas nos comprou das trevas ou é um sangue também que nos lavou e nos limpou e nos justificou? Então, a pessoa que não está fazendo jus ao sangue de Cristo deveria participar da ceia do Senhor? Não é? É uma questão interessante, você pode deixar o seu comentário. Aí logo abaixo do vídeo você pode deixar o seu comentário, o que você entende sobre isso. Mas um detalhe importante aqui é que se nós voltarmos um pouco, 1 Coríntios capítulo 10, nós estamos no capítulo 11, mas no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, podemos ver, por exemplo, a partir do versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, agora preste atenção no que o apóstolo Paulo diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, o cálice que nós abençoamos no momento da ceia não é o sangue de Cristo, não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Não estamos ali tendo comunhão com Cristo através do seu corpo, através do seu sangue, simbolizado através do pão e através do cálice, e também não temos comunhão uns com os outros nesse momento? Então, são perguntas que ele está fazendo. Ele diz: julgai vós mesmos, avalie. E é importante que esse termo julgai vós mesmos, e depois ele faz uma pergunta, a pergunta é retórica, porque sim, olha, o cálice do sangue não é uma comunhão no sangue? O pão não é a comunhão no corpo de Cristo? Julgue, ou seja, avalie. Não, é isso mesmo, a resposta é sim. Então, sendo sim a resposta, ele diz assim: porque nós, e ele faz essa afirmação, né? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, ele está falando de uma unidade também entre os irmãos. Aí ele vai falar sobre Israel. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não é isso que eu estou dizendo. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Agora olha a instrução do apóstolo Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Então ele fala que você não pode participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então, imagina alguém que esteja envolvido com alguma coisa relacionada à idolatria, que esteja envolvido com alguma coisa que a faz ter comunhão com o mal. Essa pessoa poderia ao mesmo tempo participar da mesa do Senhor? Eu vejo aqui uma exclusividade. Aquele que participa da mesa do Senhor, aquele que vai participar do cálice, aquele que vai participar do pão, tem duas coisas importantes. Primeiro, ele deve ter uma comunhão com Deus. Segundo, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, embora seja um único pão, todos nós fazemos parte dele. Então, existe uma comunhão com Deus e existe uma comunhão com os irmãos. O que é estranho é, às vezes, pessoas não terem comunhão com os irmãos, às vezes por algum desentendimento, por alguma briga, e depois sentarem para cearem juntas. Como que se aplica esse texto? Não pode haver uma ceia que representa comunhão entre os irmãos, se os irmãos não estão em comunhão. Como que você vai participar da ceia que representa a comunhão com Deus, se você não está em comunhão com Deus? Agora, veja bem, não é apenas a idolatria que rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então eu pergunto, uma pessoa que leva uma vida em pecado e está
não está em comunhão com Deus, faz sentido ela tomar a ceia? Mesmo que aquele termo que toma indignamente, você o entenda de outra forma, que não esteja se referindo a um pecado ou uma vida digna, mas uma pessoa em pecado, um pecado deliberado, pense, ela está num pecado deliberado, é uma pessoa impenitente, ela está nessa vida. Faz sentido essa pessoa chegar e ceiar? Vai ter comunhão com Deus? Tem comunhão com os irmãos? Bem, eu acho que não. 1 Coríntios capítulo 5, nós temos outro exemplo. O contexto refere-se àquilo que eu falei de um caso de fornicação, ou prostituição, ou adultério, que está acontecendo na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo, ele usa esse termo, capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Uma pessoa com um problema pode prejudicar a comunhão da igreja no sentido espiritual. Paulo usa o exemplo do fermento colocado na massa, leveda toda a massa. O fermento aqui tem uma conotação ruim. Ele vai fermentar toda a massa, ele vai infectar, podemos assim dizer, toda a massa. Ok? Então ele está dizendo, uma pessoa ruim, mantida, sabendo-se que ela está numa prática errada, mantida e sendo aceita na comunhão, né? Isso na comunhão geral da igreja, muito menos no momento da ceia. Isso pode prejudicar toda a comunhão da igreja, espiritualmente. Quer você acredite, concorde ou não, isso acontece. Depois você não sabe por que a igreja está perdendo força. Depois talvez você esteja se perguntando, talvez até orando a Deus, querendo saber por que a igreja perdeu força espiritual, por que os membros estão fracos, por que eles estão desanimados. Avalie a comunhão que está sendo feito. É necessário pensar nisso. Continuando no versículo 7, ele diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então ele fala, purificai-vos do fermento, aqui dentro desse contexto você deve excluir esta pessoa que não está vivendo uma vida reta. Claro, depois do procedimento de tentar lidar com ela, tratar com ela, trabalhar pelo arrependimento, mas essa pessoa não quer essa mudança, então ela não pode ter parte na comunhão, ok? Versículo 8, por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e verdade. Agora deixa eu estender um pouco aqui. Mas lá no capítulo 10 da mesa dos demônios, da mesa do Senhor, lá está falando sobre comer comida sacrificada aos ídolos, lá não está falando sobre qualquer outro pecado. Mas eu acho que os pecados vão para o mesmo lugar. Na lista de pecado, os idólatras vão para o mesmo lugar que os mentirosos. Os fornicadores vão para o mesmo lugar que os idólatras. Então, eu sei que o contexto direto ali está falando de comida sacrificada aos ídolos, mas eu creio que não é só esse pecado que faz com que uma pessoa não possa comer da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Aqui já não é idolatria, aqui já está falando de um pecado na área sexual, a fornicação, e essa pessoa que está em fornicação não pode ter comunhão na igreja. Primeiro, ela não deve nem fazer parte da igreja nesse momento, que dirá permiti-la participar da ceia do Senhor. Agora ele diz, deve lançar o fermento velho fora, ou seja, e aí ele acrescenta outras coisas aqui. Veja que ele fala para lançar o fermento velho fora, mas não só o fermento da fornicação. Veja que no versículo 8 ele diz, o fermento da maldade e da malícia. Não é só a fornicação, da maldade e da malícia. Agora vamos continuar. Olha o versículo 9 que diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis
com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com os tais nem comais. Raciocina. Se eu não posso nem comer com essa pessoa, que dirá ceiar com ela? Que tem mais valor? O arroz e o feijão que eu vou comer em casa, ou partir o pão e beber e tomar do cálice que representa o sacrifício de Cristo Jesus, a comunhão dos fiéis? Portanto, uma pessoa que está vivendo em pecado deliberado, ela não deve participar da ceia do Senhor. Esse é o ensinamento do Novo Testamento. O ensinamento claro do Novo Testamento, né? Aqui está dizendo para não se associar com essas pessoas. Não se associar e nem comer com elas. Então, obviamente, elas nem poderiam participar desse momento tão sublime da igreja. Ah, irmão, mas será que aí não seria um julgamento? Bem, vamos continuar lendo, versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo está dizendo, nós não temos direito de julgar os de fora. Deus julgará os de fora, mas os de dentro, quem trata somos nós. A igreja trata aqueles que estão dentro. De que maneira? Não se associando, excluindo eles, disciplinando-os. E aqui diz, lançai fora este iníquo. Então não é para permitir pessoas com pecado deliberado participando da comunhão na ceia do Senhor. Não, senhor. Não, senhor. A falta de cumprimento bíblico neste ponto tem feito muitas igrejas se enfraquecer espiritualmente. Está permitindo, não podemos julgar, então deixa aberto para cada um examine-se a si mesmo. Claro, a pessoa deve fazer a sua própria avaliação, porque tem coisas que talvez na sua vida eu nem saiba. Mas esses tipos de pecados já manifestos, e que o irmão foi chamado para o arrependimento, para a correção, e ele se manteve endurecido, o critério aqui é esse. Ok? O critério aqui é esse. Então, a ceia é uma coisa importante, é para aqueles que são batizados em Cristo, ou seja, uma pessoa não batizada não deve participar da ceia, porque o batismo está relacionado à mensagem do Evangelho. Volta na aula passada que nós estamos falando sobre o batismo, na última aula que nós tivemos, aula 2, dê uma olhada lá, está falando do batismo. O batismo está relacionado ao Evangelho. E tanto o batismo quanto o Evangelho estão relacionados à morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o que é a ceia? A ceia é o memorial da morte e da ressurreição de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, uma pessoa que não foi batizada, ela não participou desse processo de comunhão com a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, a ceia para ela não tem muito sentido. A ceia é para esses batizados. Okay? Eu espero que esteja bem claro essa parte. Outro ponto que nós poderíamos falar, para não estender muito só nesse critério, nesse assunto, vimos a importância da ceia, o que ela representa, como deve-se celebrar a ceia, quem pode participar da ceia ou quem não pode participar da ceia. Agora, um outro critério existe alguma evidência dentro do texto sagrado, do Novo Testamento, alguma ordenança apostólica, ou pelo menos algum exemplo de quando eles faziam isso, ou como faziam isso? Bem, para ser bem direto, aproveitando aqui em 1 Coríntios, nós vimos aqui no próprio capítulo 5, versículo 7, que o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é para nós aquele pão da Páscoa, né? E dentro do contexto aqui, o fermento é sempre, ou pelo menos quase sempre, encarado de uma forma negativa. Então, o que nós entendemos que o pão que Jesus usou lá naquele momento que ele fez a ceia era o pão ázimo, ou o pão sem fermento. E corrobora com a ideia que Jesus está usando que o apóstolo Paulo está usando aqui no capítulo 5, o pão sem fermento. Então, nós entendemos que o pão que temos apoio, base ou exemplo no Novo Testamento para ser usado é o pão sem fermento.
Caso alguém queira usar pão com fermento, bolacha, creme crack, qualquer outra coisa, não tem um respaldo bíblico para fazer isso. Pelo menos o pão sem fermento, nós temos a evidência de que foi esse pão que Jesus usou, e o apóstolo Paulo está associando 1 Coríntios capítulo 5 com a ideia de que a nossa massa é uma massa sem fermento, por isso o nosso pão é o pão pascual, que é Cristo, sem fermento, ok? Então, o outro ponto o pão é sem fermento e o cálice, ele é suco de uva ou vinho. Também essa é uma discussão que vai muito longe. Tem muitos especialistas aí que podem explicar melhor sobre a questão se é vinho ou suco de uva. Alguns até tentam estudar muito sobre esse assunto, tentando provar que sempre foi suco de uva, até mesmo no casamento, no milagre do casamento em Caná, na Galileia, que Jesus transformou a água em vinho. Existem alguns estudos de pessoas que querem mostrar que ali não foi vinho, mas suco de uva. Então, porque do ponto de vista deles, seria um pecado grande Jesus ter transformado a água em vinho. Então, deixe-me registrar uma coisa importante, que o vinho ele não é condenado na Bíblia como um pecado. Deixa eu explicar isso para que não haja mal entendido. O vinho não é condenado como um pecado. O pecado é sempre o exagero daquilo que você faz. A comida não é pecado, mas o exagero da comida é pecado. Então a Bíblia fala muito sobre a questão do vinho, está sempre ligada à alegria. Na produção do povo de Israel, eles produziam vinho. Quando Deus castigava eles, prejudicava a plantação de trigo de onde vinha o seu pão e também prejudicava a vinha de onde vinha a produção do seu vinho. Não dá para dizer, sinceramente, que tudo isso que eles faziam era sempre suco de uva. Não, com certeza havia vinho. Então, o exagero, ele é sempre criticado. O alcoolismo, ele é um pecado que leva ao inferno. Então, uma pessoa não deveria beber o vinho, se isso vai levá-la ao exagero e ao pecado de alcoolismo. Então isso está fora de cogitação. Se você pensa no bem-estar do seu irmão também, que talvez seja mais fraco com a questão do vinho, ou alguém que já teve problemas com bebida, e você quer evitar o uso de vinho, seja até mesmo no momento da ceia, perfeitamente compreensível, deve-se fazer. Agora, o que nós não podemos fazer é tentar forçar o texto para se adequar àquilo que nós achamos ou para que não seja tão escandaloso para nós. Agora, uma coisa interessante está aqui em 1 Coríntios capítulo 11, e que cada um procure essa explicação como achar melhor, mas para mim o texto está claro. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Lembra que nós lemos isso? Aí ele diz assim: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia. Então, o que acontece depois? Assim, um tem fome. Por quê? Porque alguém já chegou e foi comendo logo, não pensando no outro. Então, o outro ficou com fome. Ele diz: um tem fome e outro embriaga-se. Então, você tem que se perguntar se na igreja do Corinto eles corriam o risco de se embriagar com suco de uva. Você teria que buscar essa explicação. O que Paulo está condenando aqui é que, por que ele se embriagou? Olha o que o texto está tratando. Por que o outro ficou com fome? Porque um comeu demais. E esse que comeu demais não deixou nada para o outro, e o outro ficou com fome. E por que este se embriagou? Porque ele também bebeu demais. Se ele bebeu demais, ele também não deixou para o outro, e o resultado foi que ele se embriagou. Então veja que a crítica do apóstolo Paulo não era que lá na mesa dos coríntios havia vinho. O problema é que alguém bebeu demais e cometeu o pecado da embriaguez. Mas se ele não tivesse bebido demais, duas coisas: ele não teria se embriagado e teria sobrado para o outro. Então, para ser justo com o texto, não tem como falar que o vinho na ceia do Senhor, o vinho para o cristão é um pecado. Novamente, a embriaguez é um pecado que leva à condenação do inferno e que deve ser evitado. Se o vinho faz tropeçar, deve ser evitado. O termo que é usado nas Escrituras é o fruto da vide. A ceia tem o fruto da vide. Esse fruto da vide pode ser alcoólico e não alcoólico.
Entende? Que é o fruto da vide, o resultado do que você tira da vide, da uva. Então, quando você espreme a uva, faz aquele suco, já é o fruto da vide. Pode ser ele alcoolizado, fermentado ou não. Mas, de qualquer forma, você vai estar tomando o fruto da vide. Então, se nós podemos tomar o suco de uva, que é fruto da vide, sem ele ser fermentado ou alcoolizado, vai ser correto tomá-lo como para a ceia? Podemos tomá-lo. Não precisamos tomar aquele que é fermentado ou alcoolizado, ok? Então, podemos tomar o suco de uva natural vindo da uva. Não vai ter problema aí. Nós evitamos toda essa controvérsia sobre a questão alcoólica e etc. Podemos evitar isso, ok? E deve ser evitado isso. Vamos tomar o suco de uva. Pronto. Mas temos que ser justo com o texto. O texto não fala que é um pecado nesse sentido, tá bom? Então, esses são os elementos que compõem a ceia, as pessoas que vão fazer parte da ceia. Outra coisa que muitas pessoas às vezes têm dúvida e outras nunca se perguntaram é: quando se deve participar da ceia do Senhor? Então, sobre quando devemos participar da ceia do Senhor. Deixe-me começar com as partes mais claras e mais fáceis. A maioria das igrejas que eu conheço, que eu já visitei ou que eu ouvi falar, de pessoas que eu conheço, a maioria das igrejas pratica ou participa da ceia uma vez ao mês, ok? Uma vez ao mês. Às vezes o primeiro domingo, às vezes o último domingo, tá? Então, uma vez ao mês. Outras vão ter um intervalo maior, 3 em 3 meses, outras a cada 6 meses e outras ainda uma vez no ano. Agora, qual dessas está correta? Existe um padrão, existe alguma evidência ou base bíblica no Novo Testamento para nos dar uma orientação de qual seria o correto fazer? Ou, se não tem, cada um pode fazer do seu jeito e aí não importa tanto, o que importa é ter ceia. Outra coisa, eu já vi em algumas igrejas que fazem a ceia numa terça-feira ou numa quinta-feira, enquanto a maioria das igrejas prefere manter isso no domingo. Então, existe um dia específico também para fazer essa reunião ou pode ser qualquer dia da semana? Ainda existem outras igrejas que dizem que a reunião não deveria ocorrer no domingo, mas deveria ocorrer no sábado, por exemplo, que seria o mais correto. Alguns chegam a dizer que o domingo foi uma invenção do cristianismo a partir de Constantino, isso por volta do século IV, a partir do Concílio de Nicéia, em 325. Mas o que nós podemos encontrar de evidência nas Escrituras, e já que essas pessoas gostam de apelar para a história, dizendo que foi o imperador tal, o que nós encontramos de evidência também histórica para nos dar uma direção? Então, vamos ver isso agora. Continue ligado aí. Primeira coisa que nós devemos entender: a igreja, ela se reunia aos domingos, e o motivo claro é que Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Jesus foi morto na sexta-feira, no sábado ele esteve no túmulo e no domingo, bem cedo, ele ressuscitou quando as mulheres foram ao túmulo, né, para cuidar do corpo dele. Chegando lá, a pedra estava removida e ele já não estava mais lá. Então a igreja tomou o domingo como o dia de ressurreição. O que é chamado muitas vezes na Bíblia de dia do Senhor é associado ao domingo. Isso já é uma coisa muito antiga. Há aqueles que vão dizer que não, que dia do Senhor continua sendo o sábado, não é como dia do Senhor. Sábado é um dia de descanso, dia do Senhor não é o sábado, dia do Senhor é o domingo. Nós somos influenciados pelo catolicismo romano, que alguns acreditam que acrescentaram coisas erradas, etc. Mas seja como for, o domingo, esse termo que nós usamos, domingo, já significa isso, dia do Senhor. A palavra Domini, em latim, é Senhor. Então, domingo é o dia do Senhor. Em outras línguas, não usa-se a palavra domingo, a não ser em espanhol, que é uma língua irmã, e no italiano, né, que a palavra domenico também vem da palavra domini, que é a palavra Senhor. Então, essas línguas usam esse primeiro dia da semana com o nome de domingo, referindo-se ao dia do Senhor.
Outras línguas, como por exemplo a língua inglesa, chamam o domingo de Sunday, que seria o dia do sol. E isso nós vemos que lá dentro do Império Romano, etc., eles tratavam esse primeiro dia da semana como o dia do sol, dentro da cultura romana. Primeiro dia da semana, dia do sol. Depois, os cristãos começaram a não chamar de dia do sol, mas dia do Senhor. Então, deixou de ser o dia do sol para ser o domingo, dia do Senhor. Ok? Mas o que nós vemos? Vamos falar primeiro dia da semana. Uma coisa interessante, aproveitando que você está aí com a sua Bíblia aberta, não é verdade? Em 1 Coríntios, vamos a 1 Coríntios capítulo 16. Deixa-me dar um exemplo aqui, usando 1 Coríntios capítulo 16. Diz assim no versículo 1: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça coletas quando eu chegar. Então, aqui é dito para fazer essa coleta de ofertas no primeiro dia da semana. Será que foi apenas um dia escolhido para fazer coleta? Tudo indica que não. Era um dia que eles se reuniam. Era o primeiro dia da semana e nesse primeiro dia da semana eles estavam reunidos. E uma vez que eles estavam reunidos, é o melhor momento para fazer a coleta das ofertas, reservá-las para que quando o apóstolo Paulo chegasse, ou mandasse pessoas indicadas por ele, pudesse levar essa coleta para ajudar os irmãos necessitados. Então, essa coleta foi dita para ser feita no primeiro dia da semana. Foi apenas um dia aleatório escolhido, ou foi porque esse dia os irmãos estão reunidos e faz mais sentido, já que está todo mundo junto, fazer a coleta aqui do que ter que ir na casa de cada um para arrecadar essa coleta? Não seria mais fácil que todos estão reunidos aqui? Se você quisesse fazer um comunicado para a igreja, para que todos escutassem, você preferiria ir na casa de cada um, ligar para cada um, ou você aproveitaria o domingo que já está todo mundo reunido e daria esse aviso? Eu acho que faz mais sentido essa linha de raciocínio. Então, o primeiro dia da semana foi separado como um dia em que a igreja se reunia. Você tem um outro exemplo em Atos capítulo 20, você pode acompanhar comigo lá. Atos capítulo 20, no versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, esses irmãos se reuniram. O objetivo, partir o pão. Eu não sei se esse partir do pão é apenas uma refeição. Lembra que nós falamos? O partir do pão está mais ligado à questão da ceia do Senhor. E aqui diz que eles se reuniram no primeiro dia da semana. E o propósito, para partir o pão. E Paulo aproveitou e fez esse discurso até a meia-noite. Então, fizeram essa reunião apenas para fazer um lanche juntos? Não. Obviamente, eles se reuniam ali para partir o pão. Seja como for, a reunião deles aconteceu no primeiro dia da semana. Então, eles fizeram questão de separar o primeiro dia da semana para se reunir. Eles não separaram o sábado para se reunir ou a terça-feira para se reunir. Eles separaram o domingo. Então, você tem essas evidências dentro do Novo Testamento mostrando que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Mas aparece aí em Atos capítulo 20, versículo 7, em 1 Coríntios 16, versículo 2, só esses versículos. Bem, o que eu não entendo são aquelas pessoas que fazem uma vez no mês, ou que fazem de 3 em 3 meses, ou que fazem de 6 em 6 meses. Qual base bíblica tem para isso? Você não tem nenhum versículo dizendo para fazer uma vez no mês ou de 6 em 6 meses. Mas pelo menos encontra-se um exemplo de que a igreja se reunia no domingo e no domingo eles partiam o pão. Uma outra evidência possível são aquelas igrejas que fazem uma vez no ano. Essas igrejas, sim, elas também podem ter uma base no Novo Testamento. Por quê? Porque a ceia ela estava vinculada à Páscoa judaica, ok? E a Páscoa judaica, ela ocorria uma vez no ano. E o Cristo, quando fez a ceia ali em semelhança da Páscoa, a igreja começou a observar isso também. Então, seria muito lógico que a igreja pudesse fazer também a celebração da ceia uma vez por ano.
Cristo falou para fazer em sua memória, e isso pode ser feito. Há aquelas pessoas que vão comemorar o seu aniversário e elas fazem uma vez no ano, porque elas vão lembrar o dia e o mês que você nasceu. Aquelas pessoas, não é um costume tão cristão, mas aquelas pessoas que vão relembrar dos defuntos, as pessoas que morreram. Existe até um feriado, aqui no nosso país, o Dia de Finados, onde você lembra das pessoas que morreram. Então, esse feriado ou essa lembrança dos que morreram também acontece uma vez no ano. É como se alguém dissesse, olha, faz uma celebração em minha memória. Então, quando seria essa memória? Uma vez no ano. Todo ano, quando chegasse no aniversário de nascimento daquela pessoa ou no dia de sua morte, você faria aquela lembrança. Então, há muita base bíblica, sim, para aqueles que fazem a ceia uma vez no ano. Do meu ponto de vista de entendimento bíblico, eu acho que só seria possível ter base bíblica sincera ou para você fazer a ceia uma vez no ano em memória de Cristo, próximo daquela data em que ele morreu, ou seja, na época da Páscoa, toda a época de Páscoa você fazer a celebração da ceia, e a outra possibilidade seria essa de você fazer todo o primeiro dia da semana, o que significa que todo domingo você partiria o pão e tomaria o cálice como a ceia do Senhor. Essas são as duas únicas possibilidades que você encontra exemplo no Novo Testamento. Fora disso, você pode dizer que não há base no Novo Testamento para um dia certo, um dia específico, que fica a seu critério. Mas se eu não tenho um mandamento claro, pelo menos eu tenho um exemplo daquilo que eles faziam. Agora, como eu disse, existe aqueles que vão querer recorrer dizendo, não, mas o dia do Senhor foi mudado do sábado para domingo com o imperador Constantino, etc. Bem, o imperador Constantino, ele está ali por volta do ano 300, ou seja, está no quarto século, 301, 302, etc. A sua conversão, segundo o que se diz historicamente, acontece nesse período. Ele vai publicar o chamado Edito de Milão, em 313, onde a partir dali os cristãos não devem mais serem perseguidos por causa da sua fé, isso em 313. Em 325 ele vai presidir o Concílio de Nicéia, onde vai tentar definir algumas questões centrais da fé cristã e diminuir os debates que já existiam naquele tempo sobre vários assuntos. Ele quer trazer uma unidade para a cristandade daquele tempo. Alguns vão entender que a partir dali há um desvio da fé, a igreja deixa de ser uma igreja simples, de fiéis discípulos de Jesus, e passa a ser uma religião estruturada e com apoio do Estado. Sim, de fato, muita coisa muda a partir desta data. E aí, dentro desse pacote, alguns vão dizer que foi a partir dali, então, que passou a se decretar o dia de domingo como dia de reunião e chamaram de dia do Senhor, e aí outros vão fazer especulações ainda mais além. Mas o que nós podemos entender historicamente? Primeiro, deixa eu ler alguns depoimentos de textos ou escritos antigos. Esses textos que eu vou citar, todos eles aqui estão antes do ano 325. Na verdade, estão antes do ano 300, para não dizer que, mas foi depois de Constantino, então já estava contaminado. Não, deixe-me citar alguns exemplos. Eu vou citar o nome do documento, a data, e você pode pesquisar isso. Relacionado ao dia do Senhor. Por que o dia do Senhor entendemos que está se referindo ao domingo? Dentro das evidências que encontramos no Novo Testamento, mas se formos tomar como apoio, embora não precisemos de apoio extra-bíblico para isso, mas é só para colocar em equilíbrio, porque alguns usam da história para poder fundamentar suas ideias. Então, só para mostrar que a história não apoia isso. Por exemplo, o documento do Didaquê, ou a doutrina dos apóstolos, é um documento bem antigo, considerado talvez um dos mais antigos. A data desse documento ela está entre o ano 80 a 140. Para você ter uma ideia, o apóstolo João ele morreu por volta do ano 100. O Apocalipse foi escrito aí por volta de 90 até 98 depois de Cristo.
talvez o ano 95 a 98 depois de Cristo. O Didaquê pode ter sido escrito entre o ano 80 até 140, ou seja, ele pode ter sido escrito ainda no período apostólico ou até depois dele, ou logo depois do período apostólico, logo depois do ano 100. Seja como for, é um documento antigo. O que esse documento fala? Não que ele tenha base de doutrina para nós, mas apenas para você entender documentos antigos escritos narrando um pouco como era a vivência dos cristãos naquele tempo. E pode nos ajudar a ter uma ideia de como os cristãos compreendiam, por exemplo, esses assuntos. Então, sobre o dia do Senhor, Didaquê, entre 80 a 140, diz: quando se reunirem no domingo do Senhor, partam o pão, e para que o sacrifício seja puro, deem graças depois de ter confessado seus pecados. Isso está na instrução do Didaquê. Veja que ele usa o termo parta o pão, e para que o sacrifício seja puro. Ele está associando o partir do pão ao sacrifício de Cristo e ao dar graças. Então ele está falando da ceia. Então aquilo que nós falamos, veja como que o Novo Testamento fala de partir do pão, referindo-se à ceia, nós temos agora uma evidência histórica de que sim, eles usavam o termo partir do pão para se referir à ceia. E aqui diz quando se reunirem no domingo do Senhor. Então o domingo para eles era um dia de reunião e um dia do Senhor. Outra coisa que é interessante também, ele diz, para que o sacrifício seja puro, confesse seus pecados. Isso mostra que eles levavam a sério a reunião e que uma pessoa não deveria participar daquela reunião em pecado. Que ela deveria confessar seu pecado, caso ela tivesse com um pecado, ou lutando com algum pecado, ou tivesse algum problema com o irmão ali, deveria buscar essa reconciliação, deveria buscar a ajuda de um irmão, livrar-se do pecado e participar então da ceia de maneira correta, certo? Outra citação que poderíamos fazer é a citação de Justino o Mártir. Ele escreveu isso aqui cerca de 160 depois de Cristo. Então, no ano 160, olha o que ele diz. O dia que se chama sol, porque ele está dentro de um contexto romano, então ele diz, o dia que se chama sol, que os romanos chamam de sol, que é o domingo, não é? Celebra-se uma reunião de todos os que vivem nas cidades ou nos campos. Celebramos esta reunião geral, o domingo, por ser o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também porque é o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos, pois há que saber que ele entregaram no dia anterior, no dia de sábado, que eles chamavam de Saturno, né? Sábado, entregaram ele ao túmulo, e no dia seguinte, que é o domingo, ele apareceu na ressurreição aos seus, né? E ensinou-nos esta mesma doutrina que expomos agora. Então você vê que dentro disso aí, isso é a apologia de Justino, ou seja, é o material que ele está escrevendo, uma apologia explicando para as autoridades que estavam perseguindo eles, achavam o culto deles estranho e tudo mais, né? Historicamente, os romanos não compreendiam o culto cristão, então ele escreveu uma apologia explicando tudo o que eles fazem, o que eles acreditam, quem é Jesus para eles, como eles fazem o culto. Então, nessa explicação que ele dá para as autoridades, nós podemos ver como que era o dia a dia e a reunião da igreja naquele tempo. E bate com aquilo que nós estamos falando aqui, ok? Outro escrito é de Tertuliano, escreveu em 197, o ano 197. Nós dedicamos o dia de domingo para nos alegrar por uma razão muito diferente, a adoração do sol. Então, aqueles que acusavam que os cristãos estavam adorando o sol por causa da sua reunião no domingo, Tertuliano diz, nossa razão é outra. Então veja que o domingo para os romanos era chamado dia de sol. Para os cristãos foi o dia que Jesus ressuscitou e eles tinham essa alegria. Então o que naquele tempo acusavam os cristãos, hoje alguns ainda acusam que se reunir ao domingo significa adorar o sol, que a reunião não pode ser no domingo. Não. Quem disse que aquele dia é dia de sol foram os pagãos. Mas quem fez o primeiro dia foi o Senhor. E o Senhor não disse que aquele dia é o dia do sol, o dia do Deus tal, Deus disso, Deus daquilo. Quem disse são os pagãos. Os pagãos e Satanás quer pegar as coisas que Deus criou. Mas quem criou foi Deus. Então o dia ele é lícito, não há nenhum problema se reunir no domingo. E o domingo foi o dia em que Jesus
ressuscitou. Ainda Tertuliano 197, ele diz assim: outros creem que o sol é o Deus dos cristãos, porque nós fazemos do dia de domingo um dia solene. Veja, faziam essa associação. Ele diz, porque nós tratamos o dia de domingo como um dia solene, um dia de reunião, e nos acusam por isso. Havia essa acusação já naquele tempo. Tertuliano 211, o ano 211, ele escreveu: consideremos o domingo como um dia para desfrutar desse privilégio do Senhor. Então é um dia para nos alegrar e não para nos entristecer, ok? E muitas outras citações poderiam ser dadas aqui, mas eu não quero tomar todo o tempo com citações históricas, tá? Eu só quero mostrar para você que existe uma base no Novo Testamento pelo exemplo da prática dos apóstolos, e o contexto histórico ele apoia isso. Não é que concordamos com tudo que esses cristãos antigos faziam, porque eles fizeram muitas coisas boas, fizeram também muitas coisas não boas, como hoje e também como na história da Reforma. Os reformadores também fizeram muitas coisas boas e fizeram coisas não boas, mas dá para você ter um exemplo de como as coisas eram feitas naquele tempo. O nosso fundo aqui não é um fundo de defender o posicionamento desses primeiros cristãos, mas uma análise histórica de como eles faziam as coisas dentro daquele contexto lá, e bate com aquilo que nós estamos falando. Agora, referente à questão do partir do pão, ou da Eucaristia, Justino, no ano 160, ele escreve o seguinte: a este alimento nós chamamos Eucaristia. A ninguém é lícito participar, senão aquele que crê nos nossos ensinamentos e toma-os como verdadeiro. Aquele que recebeu a lavagem da remissão dos pecados e da regeneração, que é o batismo, e vive conforme o que Cristo ensinou. Porque não tomamos esse pão ou a bebida como algo comum, mas como o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, encarnado em virtude, verbo de Deus, para a nossa salvação. De modo que temos essa comida e aqueles que se alimentam desse pão como realmente representando o corpo encarnado de Jesus Cristo. Então, os apóstolos e os seus escritos, chamados evangelhos, transmitiram-nos que assim Jesus ordenou, e quando tomou o pão, deu graças e disse: fazer isso em memória de mim. Então está falando aqui que eles tomam essa Eucaristia ou o pão como o simbolismo do sacrifício de Jesus. Então, tanto a ideia do partir do pão como a ideia da Eucaristia. E aí ele continua dizendo: Cristo tomou o pão e tendo dado graça disse: isto é o meu corpo. E aí ele vai falar que a igreja sempre fez isso. Então, o partir do pão como o sacrifício de Jesus, tem outros que vão citar a mesma ideia do sacrifício de Jesus, como foi celebrada essa ceia. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui em termos históricos. Por exemplo, o Didaquê, nós já falamos que eles se reuniam no domingo. Justino vai falar que eles faziam orações nesse dia, que eles recitavam textos sagrados, eles liam a memória dos apóstolos, ou seja, os escritos apostólicos, sua carta. Vimos aqui que ele falou também que eles não aceitavam como lícito alguém participar que não fosse batizado, que não estivesse em obediência aos ensinamentos de Jesus, e eles faziam isso no dia de domingo. Justino diz: o dia que se chama sol, celebra-se essa reunião. Leem as recordações dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Depois todos levantamos as nossas mãos em oração, oferece-se o pão e o vinho e damos graças. Aquele que está presidindo faz as orações e vai repartir a todos que estão ali. E ainda diz assim, que ainda pode ser levado para pessoas que estão doentes e não puderam participar. Isso era levado pelos diáconos para essas pessoas que não puderam estar presentes, ok? Então, a antiga igreja compreendia isso bem claro. Então,
concluindo esse raciocínio sobre a ceia do Senhor. Aquilo que nós temos evidência no Novo Testamento, por ordem direta ou por exemplo, a ceia considerada como partir do pão, é a recordação do sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que ele fez. É a comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo, da qual todos que estão em Cristo fazem parte. Nesse momento eu tenho comunhão com o Senhor e tenho comunhão com os outros irmãos, ok? Todos devem estar de uma maneira que possa de fato ter uma comunhão correta com Deus e uma comunhão com os irmãos. Desse processo participam apenas aqueles que assumiram esse compromisso, ou seja, aqueles que são batizados em Cristo. Pessoas não batizadas não deveriam participar da ceia do Senhor. A ceia é oferecido 2 elementos: o pão sem fermento e o cálice com o suco de uva. Lembrando aquilo que eu disse, o mais sensato a se fazer nesse momento é usar sim apenas o suco de uva, ok? E todos podem ali participar da ceia sem problema. As evidências que nós temos de exemplo é que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo. As evidências históricas, antes de Constantino, você já tem documentos históricos que mostram que os cristãos se reuniam no domingo. Então eles não passaram a se reunir no domingo depois de Constantino. Os documentos já atestam que eles faziam essa reunião antes e que eles chamavam o dia de domingo de dia do Senhor. Também mostra que não só se reuniam no domingo, mas que no domingo eles também partiam o pão que eles chamavam de Eucaristia, ou seja, dar graças. Então isso bate com aquilo que nós analisamos aqui na Bíblia no Novo Testamento. Bem, a ideia aqui não é condenar uma pessoa que faz de maneira diferente, de maneira nenhuma. Não é condenar aquela pessoa que está fazendo diferente, não é isso. O nosso objetivo aqui, estamos avaliando a igreja do Novo Testamento. Então, o que nós queremos é encontrar base no Novo Testamento para tudo aquilo que nós fazemos. Porque se não temos uma base, então fica livre para cada um fazer o que quiser. E aí você vê diferentes coisas sendo feitas. Mas o que nós encontramos de evidência no Novo Testamento foram essas que nós apresentamos. Apenas esses comentários históricos, mais uma vez, só para entender que historicamente a igreja também fazia isso, né? E isso bate com o ensinamento do Novo Testamento. Então, se o nosso desejo é ser uma igreja do Novo Testamento, ou seja, praticar aquilo que o Novo Testamento diz, então devemos buscar mandamentos diretos ou exemplos aprovados pelos apóstolos. E nós não encontramos nenhum apoio ou base, nem do Novo Testamento, nem historicamente, para não ter ceia, para qualquer pessoa participar da ceia, para a pessoa de qualquer jeito participar da ceia, para ser qualquer tipo de massa, biscoito, não precisa ser pão sem fermento, não é? Não encontramos evidência disso, que pode ser qualquer dia da semana, que pode ser apenas uma vez no mês, que pode ser de 3 em 3 meses, que pode ser de 6 em 6 meses. Essas práticas nós não encontramos no Novo Testamento. Portanto, quem faz e quem tem essas práticas deve se perguntar: por que eu faço assim? Por que na minha igreja ceiamos apenas uma vez no mês? Por que ceiamos de 3 em 3 meses? Por que ceiamos numa terça-feira? Por que ceiamos pão com fermento, pão de forma? Por que fazemos essas coisas? Por que permitimos pessoas não batizadas ceiarem? Por que permitimos a pessoa estando de qualquer jeito, não vamos julgar e deixa ela participar? Então, quem faz dessa forma deve se perguntar qual é a base que tem para fazer isso no Novo Testamento. Se você quer apelar para a história, podemos buscar também os documentos históricos, ok? Então, parte do culto da igreja é a ceia do Senhor, algo muito importante para nós e que, em muitos casos, por causa dessa pandemia, muitas pessoas ficaram sem poder fazer essa reunião tão importante e ter a ceia do Senhor. Mas não devemos deixar de ceiar, ok? É uma coisa muito importante e o sentido da ceia é o sentido de ter outros irmãos. Não dá para ceiar sozinho em casa. A ideia aqui é você ter comunhão
com outros irmãos, ok? Vamos continuar falando mais sobre outras partes do culto, como o louvor, a adoração, os hinos, os cânticos que devem ser feitos na igreja e as suas contribuições também, nos próximos vídeos. Então continue acompanhando conosco. Se você está chegando aqui agora, não deixe de ver os vídeos anteriores, que você possa acompanhar na sequência, para que você possa ter o entendimento completo. A você que tem nos acompanhado, muito obrigado. Não deixe de colocar lá o seu gostei, coloca lá também o seu comentário se você tiver. O e-mail vai estar disponível aí na descrição do vídeo, caso você tenha uma pergunta, caso você tenha também algum argumento que gostaria de fazer, pode enviar para nós. Teremos o maior prazer de responder, de compartilhar essa experiência, esse entendimento bíblico, ok? Ative lá o sininho para você receber as notificações assim que lançarmos novos vídeos, e compartilhe com as outras pessoas, Compartilhe com aqueles que gostam de estudar a Bíblia, aqueles que têm interesse de fazer as coisas corretas segundo a Bíblia. Então compartilhe e você vai estar também nos ajudando, ok? Então fique em paz, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e a sua dedicação. Que nós possamos continuar olhando para o Novo Testamento como uma regra de fé e prática para as nossas vidas. Então, até a próxima e que o Senhor o abençoe em nome de Jesus.